Nas exuberantes florestas do oeste de Honduras, perto da fronteira com a Guatemala, encontra-se Copán, uma cidade que foi um vibrante coração da antiga civilização maia. Há mais de 1000 anos, suas pirâmides imponentes, monumentos de pedra intricadamente esculpidos e praças movimentadas ecoavam os sons de uma sociedade próspera. No entanto, cerca de 1200 anos atrás, essa cidade enfrentou um colapso misterioso, deixando para trás ruínas que intrigam estudiosos há séculos. Cientistas descobriram que 70% das pessoas acreditam nesse mito, atribuindo a queda a uma catástrofe ambiental. O que realmente causou a queda de Copán e da civilização maia clássica mais ampla? Foi agitação social, um choque de culturas ou algo completamente diferente? Um novo estudo oferece respostas frescas por meio da análise de DNA antigo. Pesquisadores do Trinity College Dublin analisaram o DNA de vários indivíduos enterrados durante o auge de Copán. Os resultados revelaram novas pistas sobre a composição da população e, mais crucialmente, o eventual declínio da civilização. Copán não era uma cidade comum. Entre aproximadamente 250 e 950 d.C., durante o que os arqueólogos chamam de período clássico maia, foi uma capital importante na extremidade sudeste do mundo maia. Essa cidade serviu como um cruzamento ligando a América Central e a América do Sul. Sua história começa ainda mais cedo, no início do período pré-clássico, antes de 1000 a.C., quando pequenas comunidades agrícolas se estabeleceram no Vale de Copán, dependendo do milho. Uma cultura tão central em suas vidas que seus mitos descrevem os humanos como moldados a partir dele. Em 426 d.C., um momento decisivo chegou com a fundação de uma dinastia real por Kenich Yak Kukmo, um carismático forasteiro cujas origens permanecem envoltas em mistério. Inscrições antigas nos dizem que ele chegou a Copán em 427 d.C., estabelecendo uma linhagem de 16 governantes que governou por quase 400 anos. Sob seu domínio, Copán floresceu como um centro de arte, astronomia e comércio. Mas aqui está o que os historiadores não querem que você saiba. Por volta de 820 d.C., o sistema político da cidade desmoronou. Seus grandes projetos de construção cessaram e sua população diminuiu. Um novo estudo de DNA lança luz sobre esse arco específico. Os pesquisadores se concentraram em 7 indivíduos enterrados durante o período clássico. Seus restos foram escavados dos sítios arqueológicos de Copán como parte do projeto. Entre eles estavam 2 homens cujos sepultamentos contam histórias contrastantes. Um, conhecido como CPM-13, foi enterrado em um túmulo luxuoso fora da acrópole da cidade, cercado por bens funerários preciosos como jade e cerâmica, sugerindo que ele era um membro da dinastia governante. O outro, CPM-12, foi encontrado nas proximidades em uma posição típica de um sepultamento sacrificial, possivelmente oferecido para honrar os deuses ou selar um pacto político. Esses 2 homens compartilhavam uma linhagem do cromossomo Y chamada Q1b, um marcador genético transmitido de pai para filho, como um sobrenome carregado pela linha masculina. Essa linhagem Q1b é comum entre as populações indígenas americanas hoje. No entanto, apesar de compartilharem esse marcador, eles não eram parentes próximos. Os outros 5 indivíduos, 3 mulheres e 2 homens, mostraram linhagens maternas diversas pertencentes a grupos haplográficos de DNA mitocondrial chamados A2 e C1. O DNA mitocondrial, herdado apenas da mãe, funciona como uma árvore genealógica materna. A2 e C1 são amplamente distribuídos pelas Américas, sugerindo que mulheres de origens variadas faziam parte da comunidade de Copán. Para descobrir a história genética de Copán, os pesquisadores compararam esses 7 genomas a um vasto conjunto de dados de DNA antigo e moderno, de toda a Sibéria, América do Norte, América Central e América do Sul. A análise revelou uma continuidade notável.
O povo de Copán estava geneticamente ligado a populações na região maia que remontam ao período arcaico tardio, por volta de 5.600 a 3.700 a.C. Esse fio ancestral conecta os habitantes do período clássico de Copán a grupos anteriores em Belize, aos maias posteriores de Chichén Itzá e até mesmo aos 7 milhões de maias que vivem hoje no México, Guatemala, Belize e Honduras. Prepare-se para se surpreender. A história de Copán não é apenas uma de continuidade, é também uma de mudança. Os dados de DNA revelaram um influxo de ancestralidade de populações do México montanhoso, provavelmente de regiões como Oaxaca, lar do povo zapoteca. Essa influência genética começou durante o início ao meio do período clássico, por volta de 200 a 550 d.C., e se fortaleceu em populações maias posteriores, como as de Chichén Itzá. Em Copán, a ancestralidade do México montanhoso representava cerca de 6% da composição genética, sugerindo que recém-chegados, possivelmente membros de elite de uma rede maia mais ampla, se integraram à população local. Isso se alinha com evidências arqueológicas das extensas relações comerciais e políticas de Copán com cidades como Tikal, na Guatemala, e Teotihuacán, no México. Análises isotópicas, que estudam químicos e o esmalte dental para revelar onde uma pessoa cresceu, com base na dieta da infância, apoiam ainda mais essa imagem. Elas mostram que muitos dos elite de Copán nasceram em outros lugares antes de se estabelecerem na cidade. Kenichiak Kukmo pode ter sido um desses forasteiros, marcando o início de uma dinastia que mesclou influências locais e estrangeiras. Essa mistura de elementos locais e estrangeiros provavelmente enriqueceu a cultura de Copán, produzindo sua impressionante arte e arquitetura. No entanto, isso também pode ter gerado tensões em tempos de crise. Os dados genéticos contam uma história de crescimento e declínio populacional, usando uma técnica chamada análise de idênticos por descendência, que examina segmentos de DNA compartilhados para estimar quão próximos os indivíduos estão relacionados. Os pesquisadores descobriram que a população de Copán cresceu significativamente durante o período clássico, alcançando um tamanho efetivo de cerca de 19.000 por volta de 730 d.C. Esse tamanho efetivo reflete o número de pessoas contribuindo para o pool genético, não a população total, que provavelmente era maior. Esse crescimento foi provavelmente impulsionado pela disseminação da agricultura de milho, que permitiu aos maias sustentar comunidades maiores. O milho não era apenas uma cultura, era um modo de vida. No entanto, essa explosão populacional colocou uma pressão imensa sobre o sistema agrícola. O fértil vale de Copán, dependente do milho, teve dificuldades para sustentar tais números, especialmente à medida que os campos eram levados ao limite. Agora, aqui é onde a situação se torna interessante. A pressão sobre a agricultura preparou o terreno para a vulnerabilidade de Copán. Os dados genômicos apontam para um acentuado declínio populacional a partir de cerca de 750 d.C., coincidindo com o colapso do sistema político da cidade por volta de 820 d.C. Mas a agricultura sozinha provavelmente não foi o único fator na queda de Copán. Outros fatores agravaram a crise, incluindo secas severas datadas entre os séculos 9 e 11, que provavelmente devastaram as colheitas de milho. Essas condições de calor intenso e escassez de água deixaram os campos áridos. Registros arqueológicos documentam essas tensões ambientais que teriam aprofundado a escassez de alimentos, ameaçando a sobrevivência de uma população já sobrecarregada. A instabilidade política também desempenhou um papel, já que cidades-estado, maias rivais, como Tikal e Calakmul, competiam por poder. A dinastia de Copán pode ter lutado para manter o controle,
com alianças se desfazendo e conflitos eclodindo. Tensões sociais provavelmente aumentaram a pressão. À medida que as desigualdades entre a elite vivendo em palácios opulentos e os camponeses trabalhando nos campos cresciam. O túmulo luxuoso de CPM-13, repleto de riquezas, contrasta fortemente com os sepultamentos mais simples de outros, sugerindo uma sociedade onde a riqueza e o poder eram distribuídos de maneira desigual, possivelmente alimentando a agitação. As implicações mais amplas dessa pesquisa vão além de Copan. A linhagem do cromossomo IQ1B, encontrada nos sepultamentos masculinos de Copan, conecta os maias às primeiras migrações humanas através da ponte de terra de Bering, há mais de 15 mil anos. Essa linhagem conecta os primeiros povos que cruzaram da Sibéria para a América do Norte. Os haplogrupos mitocondriais A2 e C1, compartilhados pelos habitantes de Copan, fazem parte de um legado genético pan-americano que se estende do Alasca à Argentina. Apesar de suas descobertas inovadoras, o estudo tem limitações. Pesquisas futuras com amostragens mais extensas em Copan e em outros sítios maias poderiam revelar variações regionais e temporais, oferecendo uma visão mais completa da ascensão e queda da civilização. À medida que as tecnologias de DNA antigo avançam, visando marcadores epigenéticos, DNA de patógenos e resíduos proteômicos, estamos à beira de descobertas mais profundas. Poderíamos detectar assinaturas de estresse por seca na metilação do DNA. Também poderíamos reconstruir os patógenos orais que viajaram ao longo das rotas comerciais. Podemos mapear micromigrações dentro do mundo maia, de vilarejo à capital.